Eu achei que você tinha sumido por escolha. Se tinha alguma coisa errada, você podia ter falado. E você podia ter me dado um motivo pra ficar. Então me explica, por que você desapareceu daquele jeito? Porque se eu ficasse, eu ia ter que te contar uma coisa que mudaria tudo. Agora já não importa mais. Importa sim. Porque eu passei anos tentando entender o que eu fiz de errado. O problema nunca foi o que você fez. Foi o que você nunca disse. E você acha que fugir resolveu? Não. Só adiou. O que você ainda vai descobrir. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O sol ainda não tinha força naquela manhã de terça-feira, quando a lancha de Rafael cortou a água barrenta do rio em direção à Vila Progresso. Ele conhecia cada curva daquele canal, cada tronco submerso, cada ponto onde a correnteza puxava mais forte. Fazia aquela rota há anos, mas nunca sozinho. Sempre arranjava outro piloto, sempre dava um jeito de não precisar atracar naquele pier. Dessa vez, não tinha jeito. A caixa de remédios veterinários balançava no casco da lancha. Remédio para pulgas, antibiótico, anti-inflamatório, coisas que ele já entregou centenas de vezes em dezenas de atracadouros ao longo do Marajó. Só que esse pier era diferente. Esse pier era dela. Rafael desligou o motor e deixou a lancha deslizar até a madeira gasta do atracadouro. Amarrou a corda com o nó que aprendeu aos 11 anos, quando a mãe disse que precisava de alguém para buscar mantimentos do outro lado do rio. Respirou fundo, levantou a primeira caixa e lá estava Diana. Bota de borracha até o joelho, cabelo preso num coque torto, camisa de manga comprida mesmo no calor. E no quadril esquerdo, uma menina pequena, de olhos grandes, que olhava para ele com a tranquilidade de quem ainda não sabe que o mundo complica as coisas. Rafael quase deixou a caixa cair. Quase. Mas ele era um homem que não deixava as coisas caírem. Não caixas, não barcos, não a própria voz. Segurou firme, desceu da lancha. Colocou a caixa no pier. Diana não se mexeu. Ficou ali com a menina no colo, olhando para ele do mesmo jeito que olhava 3 anos atrás, tentando ler alguma coisa naquele rosto que nunca entregava nada. O remédio tem que ficar na sombra, senão estraga, disse Rafael. Foram as primeiras palavras dele em 3 anos. Não eram sobre eles, não eram sobre a menina, não eram sobre nada que importasse de verdade. Eram sobre o remédio para pulgas, sobre temperatura de armazenamento, sobre um fato prático e seguro que não exigia que ele sentisse nada. Diana sentiu o peito apertar, porque era exatamente isso que Rafael fazia, sempre fez. Diante de qualquer coisa grande demais para caber em palavras, ele encontrava uma frase pequena, técnica, sem risco, e ela odiava isso, e sentiu falta disso todas as noites nos últimos 3 anos. Saber dessas duas coisas ao mesmo tempo doía de um jeito que ela não estava preparada para sentir ali, naquele pier, com a filha no colo. Eu sei, respondeu Diana. Pode deixar ali no canto. Rafael colocou as caixas uma em cima da outra, no canto coberto do pier. Trabalhou em silêncio, como sempre. Cada movimento calculado, sem pressa, sem gesto a mais. Diana ficou observando as mãos dele. As mesmas mãos que consertavam o motor, amarravam corda, seguravam o leme em tempestade. Mãos que nunca tremiam. A menina no colo de Diana esticou o braço na direção da lancha. Mamãe, o barco é bonito. Rafael parou. Ficou de costas para Diana por 2 segundos a mais do que o necessário. Depois se virou, olhou para a menina e tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, meio perdido. Como ela se chama? Perguntou ele, e a voz saiu mais baixa do que ele queria. Diana engoliu seco. Yara. Yara, repetiu Rafael, como se estivesse guardando o nome num lugar seguro dentro dele. A menina sorriu para ele, um sorriso sem peso, sem história,
sem mágoa. O sorriso de quem não sabe que aquele homem suado na frente dela carrega perguntas que não sabe fazer. Dona Raimunda apareceu no fim do pier, enxugando as mãos num pano de prato. Diana, o almoço já está quase. Olhou para Rafael, olhou para Diana e entendeu tudo sem precisar de explicação. O senhor fica para o almoço? Rafael olhou para Diana. Diana olhou para o rio. A água estava subindo. A linha escura na madeira do pier, que separava o seco do molhado, já estava mais alta do que deveria para aquela hora. A maré está subindo rápido, disse ele. Eu preciso voltar antes que... Não terminou a frase, porque olhou de novo para o rio e viu o que já sabia. A correnteza tinha mudado. A água vinha com força, empurrando galhos, folhas, pedaços de capim arrancados da margem. A cheia estava chegando mais cedo do que a previsão dizia. Você não vai conseguir sair hoje, disse Diana sem olhar para ele. Rafael ficou parado, com a corda da lancha na mão, olhando a água subir. E não tinha um fato prático para dizer. Não tinha nenhuma frase segura que o protegesse daquele momento. Estava preso ali, com ela, com a menina, com tudo que tinha ficado sem resposta. A previsão no rádio confirmou o que Diana já sabia. Cheia contínua por pelo menos 5 dias. Os canais rasos entre Vila Progresso e a sede do município ficaram intransitáveis. A correnteza inverteu e nem a lancha de Rafael, que já tinha passado por coisa pior, conseguiria navegar naquelas condições. Ele estava preso. Rafael ficou no pier até a água cobrir a última tábua. Depois subiu para o barranco e ficou olhando a lancha balançar amarrada no tronco de uma árvore que ele escolheu porque sabia que aguentaria. Pensar em coisas práticas era o jeito dele de não pensar no resto. Você pode ficar no galpão, disse Diana atrás dele. Tem uma rede no canto. Não é confortável, mas serve. Ele se virou. Ela estava sozinha agora, sem Yara no colo. Os braços cruzados, o rosto fechado, a voz firme de quem está oferecendo abrigo, mas deixando claro que é só isso. Obrigado, disse Rafael. Tem banheiro nos fundos, água de poço. O jantar é às 6. Está bem, não disse mais nada. Pegou a mochila pequena que sempre levava na lancha, uma troca de roupa, lanterna, canivete, corda, e seguiu Diana pelo caminho de terra que levava ao galpão. O galpão era a clínica veterinária de Diana. Um espaço grande com telhado de zinco, chão de cimento, prateleiras cheias de frascos e caixas de medicamento. No fundo, separado por uma cortina de tecido florido, tinha a rede que ela ofereceu. Rafael armou a rede em silêncio. Diana voltou para a casa dela. Uma construção simples de madeira e alvenaria, com varanda, 2 quartos e uma cozinha que dava para o quintal. A casa de quem construiu uma vida sozinha. Na hora do jantar, Dona Raimunda trouxe Yara de volta. A menina entrou correndo na cozinha e parou ao ver Rafael sentado à mesa. Você é o moço da lancha. Rafael olhou para ela. A menina tinha os olhos dele, o formato do rosto dele, o jeito de inclinar a cabeça quando ficava curiosa, igualzinho à mãe dele, Aparecida. Ele engoliu seco e forçou a voz a sair normal. Sou eu. Sua lancha ficou presa na água? Ficou. Você vai dormir aqui? Vou. Legal. E saiu correndo para a varanda como se aquilo fosse a coisa mais simples do mundo. O jantar foi arroz, feijão, peixe frito e farinha. Diana serviu o prato dele sem perguntar o que ele queria. Colocou a comida na frente dele e sentou do outro lado da mesa com Yara entre os dois. Comeram em silêncio. O único som era o da chuva que começou a cair lá fora e o barulho de Yara mastigando com a boca aberta do jeito que as crianças fazem. Dona Raimunda apareceu na porta da cozinha. Diana, minha filha, eu vou indo. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Obrigada, Dona Raimunda. A vizinha olhou de Diana para Rafael e de Rafael para Diana mais uma vez. Abriu a boca para dizer algo, mas pensou melhor e saiu. Quando Yara dormiu, Diana lavou a louça devagar.
Rafael ficou sentado à mesa, sem saber se devia ir embora para o galpão ou se devia ficar. O silêncio entre eles era desconfortável. Pode perguntar, disse Diana de costas para ele, as mãos na pia. Perguntar o quê? O que você quer perguntar desde que chegou? Rafael olhou para as próprias mãos em cima da mesa. Mãos que seguravam leme, que amarravam corda, que nunca tremiam. Estavam tremendo. Eu não quero perguntar nada que você não queira responder. Diana fechou a torneira, secou as mãos no pano de prato, se virou para ele. Os olhos dela estavam vermelhos, mas secos. Ela não ia chorar, não na frente dele. Sempre isso, Rafael, sempre essa educação, sempre esse cuidado de não incomodar. A voz dela tremeu. Uma vez na vida, faz a pergunta. Ele levantou os olhos para ela e não fez a pergunta. Boa noite, Diana, disse, e saiu para o galpão. Diana ficou parada na cozinha, ouvindo os passos dele se afastarem na terra molhada, e sentiu a mesma raiva de 3 anos atrás, não dele, mas daquela parede invisível que ele carregava ao redor de si mesmo. Ela secou uma lágrima com as costas da mão e foi verificar se Yara estava coberta. Na manhã seguinte, Rafael acordou antes do sol. Era costume. Desde os 11 anos, acordar cedo significava ter as coisas prontas antes que alguém precisasse pedir. Ele dobrou a rede, guardou no canto e saiu do galpão. A chuva tinha parado, mas a água estava em tudo. O quintal de Diana era um espelho de lama. O caminho até o pier tinha sumido. Onde antes tinha margem, agora era rio. Rafael caminhou até onde conseguiu e ficou olhando a lancha. Estava segura, balançando devagar na correnteza, mas não ia a lugar nenhum. Ele voltou para o galpão, pegou a caixa de ferramentas que sempre carregava e decidiu fazer a única coisa que sabia fazer quando não sabia o que fazer: consertar alguma coisa. O motor de uma bomba d'água encostada no fundo do galpão parecia precisar de manutenção. Ele desmontou, limpou as peças, trocou uma vedação improvisando com material que encontrou ali mesmo. Foi assim que Yara o encontrou. Moço da lancha, o que você está fazendo? Rafael olhou para cima. A menina estava na porta do galpão, de camiseta larga e chinelo, com um copo de suco na mão. Estou consertando essa bomba. Para quê? Para puxar água quando a chuva parar. Yara se aproximou e se agachou ao lado dele. Ficou observando as peças espalhadas no chão com aquela atenção total que só criança tem. Posso ajudar? Pode segurar isso aqui, disse ele, e entregou uma peça sem importância para ela segurar. A menina agarrou com as 2 mãos, séria, como se estivesse fazendo o trabalho mais importante do mundo. Diana apareceu na porta 10 minutos depois com 2 canecões de café. Parou ao ver a cena. Rafael agachado no chão do galpão, Yara ao lado dele, os 2 concentrados no motor. A menina estava falando sem parar, perguntando o nome de cada peça, para que servia cada parafuso, porque a graxa era preta. E Rafael respondia a tudo, com calma, sem pressa, com o mesmo cuidado que usava para atracar uma lancha em correnteza forte. Diana sentiu uma coisa apertar no peito que ela não queria sentir. Era a visão clara de algo que ela tinha tirado da filha. Tempo. 3 anos de perguntas que Yara poderia ter feito para o pai. Diana tinha dito a si mesma que estava protegendo a filha, mas ali, olhando os 2 agachados no chão sujo daquele galpão, ela soube que tinha mentido. Não para o mundo, para ela mesma. Trouxe café, disse Diana, e colocou os canecões no banco de madeira. Obrigado, disse Rafael sem levantar os olhos. Mamãe, o moço da lancha está me ensinando o nome das peças. Essa aqui é o pistão. Que bom, meu amor. Diana saiu. Não conseguiu ficar. Sentou na cadeira velha da varanda e ficou olhando a chuva que voltou a cair. Dona Raimunda apareceu, como sempre, com o instinto de quem sabe quando alguém precisa de companhia. Como você está, minha filha? Estou bem. Está nada.
Dona Raimunda sentou na outra cadeira. Aquele homem é o pai da Yara, não é? Diana não respondeu. Dona Raimunda não precisava de resposta. Eu criei 6 filhos, Diana. Conheço cara de pai quando vejo uma. Dona Raimunda, por favor. Eu não estou julgando. Estou dizendo o que eu vejo. Aquela menina vai perceber sozinha. Criança percebe. Na hora do almoço, Yara puxou Rafael pela mão até a mesa. Senta aqui do meu lado, moço da lancha. Diana colocou os pratos na mesa e não disse nada. Comeram juntos de novo. E dessa vez, o silêncio entre Diana e Rafael era diferente da noite anterior. Não era o silêncio de quem evita, era o silêncio de quem está reunindo coragem. Depois do almoço, enquanto Yara dormia, Rafael voltou para o galpão. Diana foi atrás, ficou na porta, os braços cruzados, olhando ele guardar as ferramentas. Ela gostou de você, disse Diana. Ela é uma boa menina. É. Silêncio. Rafael, você é o pai dela. Ele parou o que estava fazendo. Largou a chave de boca devagar em cima do banco. Se virou para Diana, olhou nos olhos dela e dessa vez não desviou. Eu sou? Diana concordou devagar. As lágrimas vieram, mas ela não limpou. Deixou cair. E ali, no chão daquele galpão que cheirava a remédio veterinário e graxa de motor, com a chuva batendo no telhado de zinco, alguma coisa rachou entre eles. Não se consertou, rachou. E pelas rachaduras começou a passar tudo aquilo que os dois tinham guardado por 3 anos. E Diana soube naquele instante que os dias seguintes seriam os mais difíceis da vida dela. No 3º dia, a chuva diminuiu, mas a água continuou subindo. O rio já tinha engolido o caminho entre o galpão e o pier. As galinhas de Dona Raimunda estavam empoleiradas no telhado do galinheiro. As crianças da comunidade brincavam na lama como se o mundo tivesse virado um parque. Mas para Diana e Rafael, aquela manhã tinha outro peso. Eles tomaram café juntos de novo. Yara comia tapioca com as mãos e falava sobre um sapo que tinha visto na varanda. Rafael ouvia com atenção, respondendo cada observação da menina, com a seriedade de quem estava aprendendo a ouvir uma voz que deveria ter ouvido desde o começo. Quando Dona Raimunda levou Yara para brincar com as outras crianças, Diana e Rafael ficaram sozinhos na varanda. Ela sentou na cadeira. Ele ficou de pé, encostado no pilar de madeira, olhando a água. Eu preciso te contar uma coisa, disse Diana. Sobre por que eu fui embora? Rafael não se mexeu. Continuou olhando o rio. Eu vi as transferências, Rafael, no seu celular. Você estava dormindo e a notificação acendeu na tela. Uma mulher em Belém. Todo mês, a mesma quantia. Ele fechou os olhos. Ficou de costas, com as mãos nos bolsos, e Diana viu os ombros dele se contraírem. E você não me acordou, disse ele. Não era uma pergunta. Não. Não perguntou. Não. Arrumou a mala e foi embora. Fui. Rafael se virou. Os olhos dele estavam escuros, mas não de raiva, de uma tristeza tão antiga que já tinha virado parte dele, como uma cicatriz que ninguém mais percebe. Era a minha mãe, Diana. Diana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ficou olhando para ele, esperando que ele continuasse, esperando que fosse alguma outra coisa, qualquer outra coisa. Aparecida, diagnosticaram um linfoma. 8 meses antes de você ir embora, eu estava pagando o tratamento inteiro, quimioterapia, remédio, exames, tudo. Rafael, eu não contei para ninguém, não contei para você, não contei para os meus irmãos. Eu resolvi sozinho, porque era assim que eu sabia fazer as coisas. Diana se levantou da cadeira. As pernas tremiam. Ela deu 2 passos na direção dele e parou. Por que você não me disse? Porque dizer significava pedir ajuda. E eu não sei pedir ajuda, Diana. Nunca soube. Desde que meu pai foi embora e eu fiquei com 11 anos tomando conta de todo mundo, eu não sei chegar numa pessoa e dizer que estou precisando. Não sei. É como se essa parte de mim não existisse.
E a sua mãe? Como ela está? Em remissão. Terminou o tratamento? Diana sentiu as lágrimas virem, mas não eram de alívio. Eram de raiva. Uma raiva que subiu do fundo do estômago e tomou conta dela inteira, quente, sem controle. Você deixou isso acontecer, disse ela, e a voz saiu trêmula. Você poderia ter me dito. Eu teria ficado. Eu teria ajudado. Eu teria segurado tudo isso junto com você. E em vez disso, eu passei 3 anos criando a sua filha sozinha, achando que você estava mandando dinheiro para outra mulher. 3 anos, Rafael. 3 anos acordando de madrugada, sem dormir, sem ajuda, sem saber se eu tinha feito a coisa certa. Eu sei. Não diz eu sei como se fosse simples. Não é simples. Você escondeu que a sua mãe estava doente. Eu escondi que estava grávida. Os 2 guardaram as coisas mais importantes da vida e não falaram nada. E agora tem uma menina ali fora que chama você de moço da lancha, porque nenhum de nós 2 teve coragem de abrir a boca. Rafael engoliu seco. A mandíbula dele estava tensa, os olhos fixos nos dela. Você viu uma notificação no meu celular e em vez de me acordar e perguntar, você fez a mala e desapareceu com a minha filha. 3 dias, Diana. Em 3 dias você desmontou tudo e foi embora, sem me dar a chance de explicar, sem uma conversa sequer. Ele deu um passo na direção dela. E eu sou o único que esconde as coisas? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada, sem resposta. Porque ele tinha razão. E ela também tinha. Os 2 tinham razão e os 2 estavam errados ao mesmo tempo, da mesma forma, pelo mesmo motivo. Medo. Medo de precisar de alguém e esse alguém não estar ali. Diana sentou de volta na cadeira. Cobriu o rosto com as mãos. Ficou ali, respirando fundo, tentando organizar dentro de si mesma um sentimento que não cabia em lugar nenhum. E o rio continuava subindo, indiferente a tudo aquilo. Naquela noite, ninguém dormiu direito. Rafael ficou deitado na rede do galpão, olhando o telhado de zinco, ouvindo a chuva que ia e voltava. Diana ficou na cama, de olhos abertos, ouvindo a respiração de Yara no colchão ao lado. Os 2 pensavam na mesma coisa, separados por 30 metros de terra molhada. Rafael pensava na mãe. Nos meses que passou indo e voltando de Belém, nos dias de folga, sentando na sala de espera da clínica, fingindo que estava tudo bem quando voltava para a lancha. Pensava nos telefonemas à noite, quando Aparecida ligava chorando e ele dizia: vai ficar tudo bem, mãe, com uma certeza que não sentia. Pensava no dinheiro que faltava, nas horas extras, nas rotas perigosas que aceitava só porque pagavam mais. Pensava em tudo isso e sabia que faria de novo, porque era o que ele sabia fazer, resolver, aguentar, segurar. Mas também pensava em Diana, na noite em que ela deve ter visto a notificação. Tentava imaginar, ela deitada ao lado dele, a tela do celular acendendo no escuro, o nome de uma mulher, o valor da transferência, e Diana ali, no escuro, com uma coisa crescendo dentro da barriga, e outra crescendo dentro do peito, e decidindo sozinha, em silêncio, que a única saída era ir embora. Ele entendia isso. Era exatamente o que ele teria feito. E era exatamente por isso que doía tanto, porque os 2 eram iguais no pior sentido possível. Diana, na cama, pensava no bilhete. Preciso de espaço. Não me procura. 6 palavras. 2 frases. 3 anos de consequência. Ela escreveu aquele bilhete às 4 da manhã, com a mala já fechada e o coração batendo tão forte que ela sentiu que Yara, ainda na barriga, estava sentindo também. Não chorou naquela noite. Chorou depois. Chorou no barco que levou ela até Vila Progresso. Chorou na primeira noite sozinha, num quarto emprestado de uma família que nem conhecia. Chorou quando Yara nasceu e ela olhou para a menina e viu o rosto de Rafael nos olhos da filha. Mas nunca ligou, nunca voltou atrás, porque voltar atrás significava admitir que tinha agido sem pensar, que tinha decidido pelo medo. E Diana não podia admitir isso,
Porque se admitisse todo o esforço dos últimos 3 anos, cada madrugada, cada dia sozinha, cada vez que disse, eu dou conta, tudo isso viraria o quê? Teimosia? Orgulho? Ela não sabia e não queria saber. A chuva parou por volta das 3 da manhã. O silêncio que veio depois era tão grande que Diana ouviu um barulho vindo do galpão. Levantou devagar, cobriu Yara com o lençol e foi até a janela. Rafael estava sentado na porta do galpão, no escuro, olhando o rio. Ela ficou observando da janela por um tempo. Ele não fazia nada. Só ficava ali, sentado, com os cotovelos nos joelhos e as mãos entrelaçadas. Parecia cansado de um jeito que não era só do corpo. Diana vestiu um casaco e saiu. Caminhou pela terra molhada até o galpão. Sentou ao lado dele no degrau de cimento. Não disse nada. Ele não disse nada. Ficaram ali, os dois, olhando a escuridão do rio que se confundia com a escuridão do céu. Depois de um tempo, Diana falou, eu estava grávida quando fui embora. Eu sei, você sabe? Eu sei contar, Diana. Eu vi a menina. Eu sei quantos anos ela tem. Eu sei fazer a conta. E por que você nunca veio atrás? Rafael demorou para responder. Quando falou, a voz saiu baixa, quase coberta pelo barulho da água. Porque você pediu para eu não ir. E se eu não tivesse pedido? Aí eu teria ido. Mesmo? Mesmo. Diana encostou a cabeça na parede atrás dela. Olhou para cima, para o céu sem estrelas. Eu queria que você tivesse vindo, Rafael. Mesmo eu tendo pedido para não vir. Eu queria que você tivesse aparecido no pier e dito que não importava o que eu tinha escrito no bilhete, que você ia ficar, que você precisava ficar. Eu não sabia que podia fazer isso. Eu sei, e eu não sabia pedir. Então a gente ficou assim, eu esperando você vir e você esperando eu chamar, e nenhum dos dois fez nada. Rafael estendeu a mão e segurou a de Diana. Ela não puxou, não apertou. Deixou a mão ali, quieta, na mão dele. Não era perdão, não era reconciliação. Era só 2 pessoas cansadas, sentadas no escuro, admitindo que a solidão que escolheram não era tão suportável quanto fingiam. E amanhã seria o 4º dia. O 4º dia começou com sol. O primeiro sol em 3 dias, e a comunidade inteira pareceu sair de dentro das casas ao mesmo tempo. Crianças corriam descalças na lama. As mulheres estendiam roupa nas cercas. Um rádio tocava ao longe. Vila Progresso respirava de novo. Mas dentro da casa de Diana, o ar estava parado. Ela acordou e encontrou Rafael na cozinha. Ele tinha feito café, tinha limpado a mesa, coado com o coador de pano do jeito que se faz no interior e colocado 2 canecões na mesa. Um para ele, um para ela. Como se nunca tivesse ido embora. Diana parou na porta da cozinha e olhou para aquela cena. E sentiu uma raiva que não sabia de onde vinha. Não raiva dele. Raiva da facilidade, raiva de como seria simples aceitar aquilo, sentar, tomar o café, fingir que estava tudo bem. Você não precisa fazer isso, disse ela. Fazer o quê? Agir como se morasse aqui. Rafael olhou para ela, tirou o canecão da boca devagar. Eu só fiz café, Diana. Eu sei o que você fez. Eu só estou dizendo que não precisa. Ele não respondeu. Levou o canecão até a pia, lavou, secou com o pano e saiu pela porta dos fundos, sem bater, sem discutir, sem reagir. E essa falta de reação era a coisa que mais irritava Diana, porque era impossível brigar com alguém que simplesmente ia embora sem fazer barulho. Yara apareceu no corredor, esfregando os olhos. Mamãe, o moço da lancha fez café? Fez. Ele é legal, né? Diana sentou na cadeira e puxou a filha para o colo. É, ele é legal. Amanhã passou com Diana atendendo 2 bezerros numa fazenda perto. Rafael ficou no galpão, organizando as prateleiras de remédio que a umidade tinha desalinhado. Trabalharam separados, cada um no seu canto. Na hora do almoço, Dona Raimunda trouxe peixe assado e um olhar que dizia tudo. Vocês 2 vão ficar nessa a semana inteira?
Perguntou ela baixinho para Diana, enquanto Rafael levava Yara para ver os cachorros. Nessa o quê? Nesse jogo de quem aguenta mais calado? Eu estou com pena da menina. Ela gosta do homem. E ele olha para ela como se não pudesse tocar. Isso não é justo com nenhum dos dois. Diana não respondeu. Dona Raimunda não insistiu. Mas a frase ficou ali, ocupando espaço na cabeça de Diana o resto do dia. De tarde a chuva voltou. Forte, grossa, daquelas que fazem barulho no zinco e impedem conversa. Diana estava na varanda quando Rafael atravessou o quintal correndo e subiu os degraus encharcado. Parou ao lado dela. Diana, o quê? Eu preciso te dizer umas coisas e eu preciso que você me deixe terminar antes de falar qualquer coisa. A água escorria pelo rosto dele, pelo cabelo, pela camisa colada no corpo. Ele estava tremendo, mas não de frio. Fala, eu tive medo. Nesses 3 anos todos, eu tive medo. Medo de que a minha mãe não fosse melhorar. Medo de não ter dinheiro para o tratamento. Medo de estar sozinho. Medo de ter perdido você. Medo de tudo. E eu nunca disse isso para ninguém. Nunca. Porque eu aprendi que sentir medo é fraqueza. E eu não podia ser fraco, porque tinha gente dependendo de mim. Então eu calei. Fiz as rotas. Paguei as contas, resolvi as coisas e calei. Ele passou a mão no rosto molhado. Mas estou cansado de calar, Diana. Estou cansado. Diana sentiu os olhos arderem, mas antes que pudesse responder, tudo o que ela tinha guardado também transbordou. Você está cansado? Eu também estou. Eu também tive medo. Eu vi aquela transferência e meu mundo caiu, Rafael. E eu não te acordei porque eu já sabia que se eu perguntasse, você ia dar uma explicação calma, racional, e eu ia ficar ali do lado sem servir para nada, igual eu era na casa dos meus pais. Uma pessoa que está ali, mas não participa de nada que importa. Você nunca foi isso para mim. Então, por que você não me contou da sua mãe? Porque eu não fui importante o suficiente para saber. Ele deu um passo para frente. A chuva escorria do telhado entre eles. Porque contar significava admitir que eu não dava conta. E eu precisava dar conta. Para ela, para você, para mim. A voz dele falhou na última palavra. E naquele momento, Diana entendeu uma coisa que não tinha entendido antes. Rafael não calava por indiferença. Calava por desespero. Calava porque abrir a boca significava deixar sair tudo que segurava. A chuva não parou. Mas alguma coisa entre eles, sim. A briga aconteceu na noite do 4º dia. Não foi planejada, não foi bonita, foi feia, foi alta, foi real. Começou por causa de um balde. Yara estava brincando no galpão e tropeçou num balde de metal que Rafael tinha deixado no caminho. Não se machucou. Caiu sentada na lama e riu, porque tinha quase 3 anos e cair na lama era engraçado. Mas Diana veio correndo, pegou a menina no colo e olhou para Rafael com um olhar que dizia mais do que qualquer frase. Eu pedi para não deixar coisa no chão do galpão. Eu esqueci. Ela está bem, Diana. Dessa vez está. E da próxima? Não vai ter próxima. Eu vou prestar atenção. Assim como prestou atenção nos últimos 3 anos? E ali, naquele momento, os dois souberam que a conversa não era mais sobre o balde. O balde era só a porta que abriu tudo o que ainda faltava dizer. O que você quer dizer com isso? Perguntou Rafael, e a voz dele já tinha mudado. Não era mais a voz calma, controlada. Era a voz de quem está segurando alguma coisa com força e sente que vai soltar. Quero dizer que você não estava aqui, Rafael. Nos últimos 3 anos, você não estava aqui. Quando ela nasceu, você não estava aqui. Quando ela ficou doente, quando teve febre a noite inteira e eu fiquei acordada segurando ela no colo, sem saber se ia precisar levar para o hospital de Canoa às 3 da manhã. Você não estava aqui. Por que você foi embora? Por que você não me deu motivo para ficar? A frase saiu mais alta do que Diana queria.
Iara parou de brincar e olhou para a mãe com aquela expressão de criança que percebe que os adultos estão fazendo alguma coisa errada. Dona Raimunda apareceu na porta do galpão como se tivesse um radar para essas situações. Iara, vem com a vovó Raimunda. Vamos fazer bolo. A menina olhou de Diana para Rafael, de Rafael para Diana e depois estendeu os braços para Dona Raimunda. Saíram. A porta do galpão ficou aberta, a chuva entrando pelo canto. E sem a menina ali para segurar o que sentiam, tudo veio. Você fez uma escolha, disse Rafael, andando pelo galpão de um lado para o outro. Você viu uma coisa no meu celular e decidiu sozinha o que aquilo significava. Não me deu chance de explicar. Não me deu um dia, uma hora, um minuto. Fez a mala e sumiu. E levou a minha filha, uma filha que eu nem sabia que existia. Ele parou. Você tem ideia do que é descobrir que tem uma filha de quase 3 anos, que chama você de moço da lancha? Diana sentiu cada palavra entrar nela como algo afiado, porque ele estava certo, completamente certo, e isso era insuportável. E você tem ideia do que é descobrir que o homem com quem você dorme manda dinheiro todo mês para uma mulher e não conta nada? Eu estava grávida, Rafael. Grávida e sozinha, olhando a tela do seu celular no escuro, e tudo que eu conseguia pensar era: eu sou igual à minha mãe. Eu confiei em alguém e esse alguém está vivendo uma vida que eu não conheço. Sua mãe? Que história é essa da sua mãe? Meu pai teve outra família, durante anos. Minha mãe descobriu do mesmo jeito. Uma mensagem, uma transferência, uma vida paralela. E quando ela confrontou ele, sabe o que ele fez? Explicou, calmamente. E continuou fazendo tudo igual. Diana estava chorando agora, sem conseguir parar. Então, quando eu vi aquela notificação, eu não vi só uma transferência. Eu vi a minha vida inteira se repetindo. E eu jurei para mim mesma que não ia ser a minha mãe, que não ia ficar, e ouvir a explicação, e aceitar. Eu preferi ir embora. Rafael ficou parado. Em 2 anos juntos, Diana nunca tinha contado sobre o pai, porque fazia a mesma coisa que ele, guardava o que doía. Você nunca me contou isso, disse ele baixo. Você nunca me contou da sua mãe. O silêncio que veio depois era um silêncio de escombros. Os dois tinham gritado verdades que guardavam há anos. E agora essas verdades estavam espalhadas pelo chão do galpão, junto com os baldes, as ferramentas e as caixas de remédio. Rafael sentou no banco de madeira. Diana sentou no chão, encostada na parede. A chuva continuava. A gente é muito parecido, disse Rafael depois de um tempo. Eu sei, disse Diana, e é por isso que dói tanto. O 5º dia, o último dia antes da água baixar, Diana acordou com os olhos inchados e o corpo pesado de quem dormiu pouco e sonhou demais. Iara ainda dormia ao lado dela, com o rosto tranquilo de quem não ouviu os gritos da noite anterior, ou ouviu e já esqueceu. Ela se levantou, lavou o rosto com a água fria do balde, olhou para o espelho rachado na parede do banheiro. Os olhos vermelhos, as olheiras, o cabelo solto. Ela se reconheceu ali. Não a veterinária forte, não a mãe que resolve tudo, mas a mulher que gritou coisas que guardou por 3 anos. E agora não sabia o que fazer com o espaço vazio que ficou dentro dela. Rafael já estava na varanda quando ela saiu, sentado na cadeira com o canecão de café na mão. Ele também não parecia ter dormido. Estava com a mesma roupa da noite anterior. Não tinha ido ao galpão trocar. O rosto cansado, a barba crescida, os olhos no rio que continuava cheio, mas já com sinais de que a água ia começar a descer. Ela sentou na cadeira ao lado dele. Ele estendeu o canecão que tinha preparado para ela. Diana pegou, tomou um gole. O café estava do jeito que ela gostava, forte, sem açúcar. Ele lembrava. Depois de 3 anos, ele ainda lembrava. A água vai começar a baixar amanhã, disse Rafael. Eu sei. Eu preciso voltar para a rota. Tenho entregas atrasadas. Eu sei. Mas eu queria... Ele parou.
Olhou para o canecão na mão, girou devagar como se estivesse procurando as palavras ali dentro. Eu queria falar sobre a Yara. Diana respirou fundo. O que você quer falar? Eu quero conhecer ela, Diana. Não como o moço da lancha, como pai. Eu sei que eu perdi 3 anos. Eu sei que a culpa é minha também. Mas eu preciso. Ele não terminou. A voz travou. Diana olhou para ele e viu uma coisa que nunca tinha visto em Rafael Tosta. Os olhos dele cheios de água. Não chorando, se segurando para não chorar. E ela conhecia aquilo. Conhecia porque fazia a mesma coisa. Segurar, 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 até não aguentar mais. Eu não vou impedir, disse Diana. Ela é sua filha, Rafael. Ele concordou. Levou a mão ao rosto. Limpou os olhos com as costas da mão, de um jeito rápido, quase bruto, como se limpar lágrima fosse uma tarefa prática que precisava ser feita depressa. Depois ficou olhando para a porta do quarto onde Yara dormia. E Diana viu no rosto dele aquela fome de pai que Dona Raimunda tinha descrito. A fome de quem perdeu tempo demais e sabe que não pode recuperar. Yara apareceu na porta, descalça, com o cabelo todo para cima. Mamãe, estou com fome. Já vou fazer o café, meu amor. A menina olhou para Rafael. Moço da lancha, você está triste? Rafael olhou para ela, para aquele rosto que era tão parecido com o dele que doía, para aqueles olhos que tinham a mesma cor dos olhos de Aparecida, para aquela menina que ele não viu nascer, não viu dar o primeiro passo, não ouviu falar a primeira palavra, e que agora estava ali na porta, descalça, perguntando se ele estava triste com a simplicidade de quem acha que tristeza é uma coisa fácil de consertar. Estou um pouco, Yara. Por quê? Porque às vezes a gente fica triste de coisas que demorou muito para dizer. Yara pensou por um segundo. Depois caminhou até ele, esticou a mão e segurou o dedo indicador dele com a mão inteira. Ficou ali, segurando o dedo dele, sem dizer nada. Diana olhou para a cena e mordeu o lábio. Virou o rosto para o lado porque não queria que ninguém visse o que estava sentindo. Quando a gente fica triste, disse Yara, a vovó Raimunda faz bolo. Rafael soltou um riso curto. Sua vovó Raimunda é uma mulher sábia. Ela sabe tudo. Diana se levantou e foi para a cozinha. Encostou na parede, fechou os olhos, deixou as lágrimas caírem sem barulho. Depois, limpou o rosto, colocou a água para ferver e começou a preparar o café da manhã. Porque era isso que ela sabia fazer. Continuar. Uma tarefa depois da outra, um dia depois do outro. Mas dessa vez, continuar não parecia tão solitário. A tarde do 5º dia chegou com sol forte e uma brisa que vinha do lado certo do rio. Rafael ficou no pier verificando a lancha. O motor estava bem, o casco inteiro. A corda tinha aguentado. A água ainda estava alta, mas já descia. No dia seguinte, de manhã cedo, ele poderia ir embora. Ir embora. As palavras tinham um peso que não tinham antes. Ele estava agachado no casco, verificando uma mangueira, quando Diana apareceu no barranco. Sem bota dessa vez. De chinelo, calça dobrada até o joelho, com o cabelo solto. Ela desceu pela terra escorregadia e ficou olhando ele trabalhar. A lancha está boa? Perguntou. Está. Motor firme. Amanhã eu consigo sair se a água baixar mais uns 30 centímetros. Diana concordou. Ficou parada ali, os braços ao longo do corpo, olhando o rio. Rafael conhecia aquela postura. Era a postura de quem queria dizer alguma coisa, mas estava calculando se valia a pena. Ah, fala, disse ele sem levantar os olhos da mangueira. Falar o quê? O que você está pensando? Eu conheço essa sua cara, Diana. Ela quase sorriu. Quase. Eu estou pensando no que acontece amanhã. O que acontece é que eu vou embora. E depois? Rafael largou a mangueira, se endireitou, limpou as mãos na calça e olhou para ela. Depois eu não sei, mas eu sei o que eu quero. Quero voltar. Toda semana. Quero estar aqui quando ela quiser ver o motor, quando quiser andar de lancha. Eu não estou pedindo para voltar para a sua vida, Diana. Estou pedindo para entrar na vida dela.
Diana olhou para o rio. A água estava mais clara do que nos dias anteriores, sinal de que a correnteza estava perdendo força. Os galhos que passavam eram menores, mais lentos. Eu tenho medo, disse ela. De quê? Eu tenho medo de a Yara precisar de você e você estar do outro lado do rio resolvendo alguma coisa sozinho. Rafael ficou quieto por um tempo. A água batia no casco da lancha com um barulho ritmado. Eu entendo, disse ele. E eu não posso prometer que vou mudar do dia para a noite. Eu sou assim faz mais de 20 anos, Diana. Faz mais de 20 anos que eu resolvo as coisas calado. Não vou virar outra pessoa por causa de 5 dias de cheia. Eu não quero que você vire outra pessoa. Então, o que você quer? Diana olhou para ele. Nos olhos dele, não no rosto. Nos olhos. E disse a coisa mais difícil que já tinha dito na vida. Eu quero que, quando você estiver com medo, você me diga que está com medo. Só isso. Eu não preciso que você seja forte o tempo todo. Eu preciso que você diga, estou precisando de ajuda. Você consegue fazer isso? Rafael sentiu o peito apertar, porque aquilo era a coisa mais simples do mundo. 3 palavras. Qualquer pessoa diria, mas para ele, dizer isso era tão difícil quanto nadar contra a correnteza na cheia. Porque cada vez que pensava em dizer, ouvia a voz do menino de 11 anos que prometeu para a mãe que ia cuidar de todo mundo. E esse menino virou o homem que estava ali, percebendo que a promessa dos 11 anos tinha custado tudo o que importava. Eu vou tentar, disse ele. Não vou prometer que vou conseguir sempre, mas eu vou tentar. Diana olhou para ele e viu uma coisa nova ali. Não era segurança, não era certeza, era algo mais raro, honestidade. Rafael não estava prometendo ser perfeito, estava prometendo ser real. E isso, de algum jeito que ela não esperava, bastou. Está bem, disse ela. Então tenta. O sol já estava descendo quando os dois subiram o barranco juntos, lado a lado, em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio de quem esconde. Era o silêncio de quem acabou de dizer tudo e agora precisa respirar. No quintal, Yara brincava com os cachorros. Quando viu Rafael, correu até ele. Moço da lancha, amanhã você vai embora? Rafael se abaixou até ficar na altura dela. Olhou para aqueles olhos que eram iguais aos da mãe dele. Vou, mas eu volto. Quando? Semana que vem. Promete? Prometo. Yara sorriu. Saiu correndo atrás dos cachorros. E Rafael ficou ali, agachado, com os joelhos na terra molhada, olhando a filha se afastar, sabendo que tinha feito uma promessa que dependia de ser diferente do que sempre foi. No 6º dia, a água baixou. Rafael acordou antes do sol, como sempre. Dobrou a rede, guardou no canto do galpão, colocou a mochila nas costas e caminhou até o pier. A madeira estava aparecendo de novo, coberta de lama. A lancha balançava devagar. O rio estava voltando ao normal. Verificou o motor, checou a corda, combustível suficiente para a volta. A água ainda estava acima do nível habitual, mas já dava para passar. Diana apareceu no barranco com Yara no colo. A menina estava de camiseta de botão, o cabelo em 2 trancinhas. Diana estava com a bota de borracha, o rosto de quem também não dormiu. Os dois se olharam, sem frase pronta, sem discurso. Você quer café antes de ir? Perguntou Diana. Já tomei. Diana concordou. Desceu o barranco com Yara no colo. Parou na beirada do pier. Rafael subiu na lancha e começou os preparativos. Yara esticou os braços para a lancha. Moço da lancha, posso entrar no barco? Diana olhou para Rafael. Ele olhou para Diana, e naquele olhar passou tudo o que tinham discutido nos últimos 5 dias. Pode, disse Diana. Rafael esticou os braços e pegou Yara. Colocou a menina no banco da frente, segurando até ter certeza de que estava firme. Yara tocou o leme, olhou para o rio. É grande, disse ela. É, disse Rafael. Um dia eu te ensino a pilotar. Promete? Prometo. Diana ficou no pier, olhando os dois.
A menina no colo do pai sem saber que era o pai. Duas pessoas no começo de alguma coisa sem manual nem garantia. Dona Raimunda apareceu no barranco como sempre. Vai viajar com a barriga vazia, menino, gritou para Rafael. Já comi, Dona Raimunda. Comeu nada. Espera aí. E voltou para dentro de casa. Rafael soltou um riso baixo. Diana também, e esse riso foi a primeira coisa leve entre eles em 5 dias. Não era perdão. Era só 2 adultos cansados, reconhecendo que a vida às vezes é absurda. Dona Raimunda voltou com um pacote embrulhado em pano de prato. Bolo de macaxeira, para a viagem. Obrigado, Dona Raimunda. Obrigado nada. Volta logo. Rafael guardou o pacote na mochila. Pegou Yara e devolveu para Diana. A menina reclamou, quis ficar no barco, mas Diana segurou firme. Ele vai voltar, meu amor. Semana que vem. Semana que vem é muito longe. É perto, você vai ver. Rafael ficou na lancha, olhando as duas no pier. Diana com Yara no colo. O sol nascendo atrás delas com força, daquele jeito que só acontece no Marajó, quando a luz bate na água e parece que o mundo inteiro está aceso. Ele quis guardar aquela imagem dentro de si. As duas ali, esperando, com o rio atrás e o céu aberto. Diana, disse ele. O quê? Nas noites em que eu ficava na sala de espera da clínica, esperando o resultado do tratamento da minha mãe, eu ficava pensando numa coisa só. Em você. Em como eu ia chegar em casa e você ia estar lá. Isso era o que me fazia aguentar. Ele engoliu seco. Quando você foi embora, eu perdi tudo ao mesmo tempo e não disse nada. Fiquei quieto e continuei pilotando. Diana apertou Yara contra o peito e olhou para ele com os olhos cheios de água. Concordou devagar com a cabeça, porque qualquer palavra ia ser pequena demais. Rafael ligou o motor. Soltou a corda. A lancha começou a se mover na direção do canal. Yara acenou. Tchau, moço da lancha. Rafael acenou de volta. Olhou para Diana uma última vez e disse alto o suficiente para ela ouvir por cima do motor. Semana que vem eu estou aqui. Diana ficou no pier até a lancha virar a curva do rio e sumir. Ficou até o barulho do motor desaparecer. Ficou até Yara dizer, mamãe, ele vai voltar mesmo? Diana olhou para a filha, para os olhos que eram de Rafael, para a menina que era dela e dele. Vai, meu amor, disse Diana. Dessa vez, vai. E ficou ali, na beira do rio que voltava ao normal, segurando a filha, olhando a curva onde a lancha tinha desaparecido. A maré estava baixando. O pier ia secar. Talvez dessa vez o silêncio entre eles fosse preenchido. Não com frases bonitas, com uma coisa pequena, a coragem de dizer com a voz de verdade, eu preciso de você. E isso, para 2 pessoas que passaram a vida inteira calando, já era tudo. Minhas queridas ouvintes, e no fim dessa história, talvez você tenha percebido algo que nem sempre é fácil admitir. Nem todo afastamento acontece por falta de amor. Às vezes, acontece por falta de coragem de falar. Diana e Rafael não deixaram de se amar. Eles só foram aprendendo, cada um do seu jeito, a se proteger, até se perderem um do outro. Quantas vezes a gente também faz isso, não é? Guarda o que sente, engole o que dói e espera que o outro adivinhe. Mas a verdade é que ninguém adivinha silêncio. E talvez essa seja a parte mais bonita e mais difícil dessa história. Entender que recomeçar não exige perfeição. Exige só um pouquinho de coragem para dizer, eu preciso de você. Se essa história tocou você de alguma forma, me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar saber o que você sentiu e de onde você está me ouvindo. E agora me diz, você teria ido embora como a Diana? Ou teria ficado para ouvir a resposta? Eu te espero na próxima história.